isso, mas só que da parte que eu tava falando da parte de diretor técnico é que assim, o São Paulo ele se encontra num limbo hoje. Não, eu acho que não é por conta de um fator específico, mas uma somatória de motivos que tornam o São Paulo, quer dizer, que deixam o São Paulo na situação que ele está. Competência da presidência, o time sofre com muitas lesões, talvez os jogadores estão jogando muito abaixo. Tiozão apelou. Foi mal, Tchacão, foi mal. Não, mas é porque, tipo assim, a minha curiosidade é assim, qual que seria o trabalho certo a ser feito num time do tamanho do São Paulo e que realmente quer que o time se reestruture, sabe? Qual seria o passo a passo? Vamos lá. Assim, isso tudo que você falou é verdade. Isso seria um cenário bom se a gente tivesse opções no banco ou outro time para colocar. Vamos olhar para o banco hoje. A gente não tem nem a opção dos moleques da base que foram vendidos por merda. Uhum. A gente olha as outras opções. Tipo, se tivesse jogando Lucas, Oscar, Caleri, Marcos Antônio e tal, entrasse na fase ruim, colocava André, vamos entrar no André, Ferreirinha, Bobadilha. Não temos opção. Sim. Aí a galera fala assim, é fim de ciclo, Luciano, fim de ciclo, Arboleda, Tá bom, manda esses caras embora, fim de ciclo. Vai por quê, irmão? Vai contratar com que dinheiro? Não tem, parça. Não tem. Aí me vem o raio do presidente e aí, como é que é? Ó, eu vou até pegar aqui. Me vem o raio do presidente, aí na nota dele, cadê ele? Cadê nossa fera? Aqui, não, ó. é ridículo, cara. É ridículo. Não, pode se achar que os caras vão abaixar o ingresso do vestiário, eu tenho uma má notícia para vocês. Ele não vai abaixar, porque ele não vai querer que lota lá para mandar ele dar uma segurada. E ele não vai abaixar o ingresso, ele vai querer que fica vazio mesmo. Aí me vem o raio do presidente na nota, e a nota dele é falando que assim, ele pede desculpa pela eliminação. A gestão, a dívida, as atitudes, ele não fala nada, ele fala pela eliminação. Como se o problema fosse eliminação. Irmão, não tem dinheiro para contratar. Não tem como se desfazer com esses caras que estão jogando. Não tem o que fazer, pai. Vai ter que esperar os caras voltar de lesão. Vai ter que torcer para ninguém mais machucar. E hoje tinha o Tolói já machucou. Sentiu alguma coisa. Vai ter que esperar os caras voltar para resolver e esses caras vão ficar até o final. Não tem o que fazer, parceiro. Aí respondendo essa pergunta, se eu sou diretor de futebol hoje, o que eu faço? Bebo. Ia beber pinga pura. Pra dormir rápido e chegar amanhã. Porque, mano, não tem o que fazer. Tinha o que fazer antes. Até chegar esse dia aqui de hoje. Até chegar esse momento. Tinha. Hoje, irmão, hoje não dá pra fazer nada. Nada. Hoje não dá mais pra fazer nada. Do jeito que tá, não temos recurso pra contratar. Não tem quem colocar para jogar. Os melhores que a gente tem tá jogando. Tem que tomar cuidado só pro Lucas não piorar. Tem que torcer pros moleques voltar, porque, mano, já era. Hoje não tem o que fazer, meu irmão. Que nem nós tinha 4 zagueiros. Olha, nós tinha 4 zagueiros. O único que não tava com 2 cartões amarelos era o Tolói. Sentiu. Os outros 3 estavam pendurados. Mano, que loucura. Que loucura. E o complicado é que, assim, quem tinha para vender, que se tivesse dado uma trabalhada legal, talvez, pudesse dar uma respirada boa financeiramente, foi vendida a preço de banana. Fora isso, então, mas o ponto nem é esse, né, Wilson? O ponto é que eram jogadores que seriam importantes para a continuidade do campeonato, né? Não é só a questão financeira. Então, vendeu todo mundo. O time hoje se encontra sem dinheiro, sem presidente, sem diretor, e pelo jeito vai ficar sem torcida. E tá merecendo ficar sem torcida, porque depois dessa palhaçada de aumentar o ingresso, depois com toda essa pataquada que estão fazendo, cara, é ridículo, é ridículo. Não, mas você acha que ele vai baixar o ingresso para ir 30 mil lá xingar ele? Porra nenhuma. Cara.
O ingresso do próximo jogo é 1.000 conto, filho. É pra não ir ninguém. Que aí ninguém chia. Você é louco. Ele tá fazendo gestão de crise agora, mano. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Como que você enxerga esse momento atual do São Paulo, enfim, essas notícias de vender uma parte de Cotia, enfim, queria que você visse o momento do São Paulo enquanto clube. Time, acho que muda, cada semana era uma coisa, é outra, mas como clube, essa gestão atual, como que você enxerga? Cara, enxergo de uma maneira muito preocupante para o São Paulo, né? A gente sempre tem que falar do São Paulo aqui, se preocupando muito com o que está acontecendo, mas também olhando para o passado recente de tudo que o São Paulo fez, nas péssimas administrações, e os resultados estão acontecendo, estão chegando, cara. Nos apequenamos em vários aspectos. Já usei o nó, ó, nos apequenamos, né? Já usei aqui, porque o São Paulo, cara, ele sempre foi diferente, pela sua administração, pioneirismo, vanguarda, beleza. Só que a gente se apegou nisso durante muito tempo. E hoje, eu acho que a gente está colhendo os frutos de algumas irresponsabilidades que são, gritantemente falando, fortíssimas para o futebol do São Paulo. Fortíssimas, fortíssimas. E aí, vamos lá, começar a falar de gestão. Cara, gestão do São Paulo é muito ruim. As vendas são ruins. Estou simplificando aqui, tá? Metodologias de trabalho, São Paulo faz tempo que não tem uma coisa que a gente olha e fala, pô, é isso, é aquilo. Inúmeras trocas de treinadores, CT defasado, beleza. Aí você vai pra base, pô, Cotia é maravilhosa, é linda e tudo mais. Beleza, o menino sobe, o menino vai lá pagar incêndio do principal com a sua venda. Aí pra onde vai esse dinheiro? Nunca se encerra a dívida. Estou tentando simplificar, porque a gente poderia entrar em outros argumentos aqui. Mas o que eu quero dizer é que aos poucos a gente foi aceitando isso de forma melancólica, né? A gente tá aqui, a gente fala, puta, mais uma. Mas uma derrota do São Paulo institucional. Institucional. A instituição São Paulo Futebol Clube se apequenou tamanhamente, que para alguns até teve um tom satisfatório sair nas quartas de final. Isso é muito preocupante. O medo da porrada que tomaria do Palmeiras. Isso. É a pura verdade. Então, assim, cara, a situação do São Paulo hoje, eu não sei se tá faltando pra gente um bandeira de Melo, sabe? Igual foi no Flamengo, que vai chegar e falar, cara, é isso, vamos encarar, vai ser doído, mas que fale a verdade. Eu não entendo por que é tão difícil falar a verdade. Ah, mas eu não quero entrar para a história do São Paulo sendo o presidente que caiu para a Série B de um campeonato brasileiro. Eu não quero ser o presidente da pior campanha de um campeonato paulista. Cara, talvez vai ser. E talvez é esse o caminho. Talvez a gente não vai contar com alguns jogadores. Nível A. Vai ter que contar com B. Precisa ser feito alguma coisa, Bob. Porque tá difícil, cara. Eu não vejo luz no fim do túnel. Ganhamos a Copa do Brasil em 2023, ganhamos. Aquilo foi um milagre. Aquilo foi um milagre. Alinhamento do planeta, entendeu? Não, foi uma coisa louca. Foi legal. Dorival deu jeito no time, incrível. Bacana. Sabe uma coisa que sempre ficou na minha cabeça? Você lembra de uma coletiva do Rogério, ele falando assim, gente, não fica especulando o Lucas e tal, aí ele vai embora, o Lucas vem no outro mês. Sim. Eu falei, cara, não é possível, mano. Esquisito pra caralho, bicho. Sabe? Chega aqui, meu amigo Bebezão, falou, Raoni, vamos comprar uns negócios ali pra ver? Não tem como. No outro dia eu venho com o negócio. Não dá pra entender. Assim, é um exemplo, tá? De novo, tô tentando simplificar, porque a gente fala com muita gente aqui. Às vezes a gente usa argumentos, né? Robustos aqui, fala com uma linguagem, sei lá, corporativa até. Mas sendo bem simples, de fato. São coisas que não dá pra entender no São Paulo. Não dá pra entender. É um time que ontem deixou de arrecadar muito, uma passagem para a próxima fase, e isso obviamente vai pesar nos cofres do São Paulo. Mas arrecadou às custas da torcida, né? Que mais por uma vez. R$200 num ingresso de arquibancada. Isso aí, pra mim... Isso é... Cara, isso é horroroso. Isso é horroroso. É horroroso. Então, assim, o São Paulo, cara, ele tá colhendo o que ele plantou, de fato. Está colhendo. Até quando? Eu não sei. Porque muda a gestão, entra outra, eu não sei o que vai acontecer, fala-se isso, fala-se aquilo... Aí depois vai lá, faz ao contrário. Aí você tem esperança numa figura, a figura chega, ela não vai e faz o trabalho que você acha.
ou você não sabe o que é feito. Aí fica assim, não. Aí você vai numa entrevista, as principais figuras, não, você não sabe o que a gente tá fazendo aqui internamente. O que é feito internamente? Fala. E assim, eu tô admirando a maturidade do Crespo, tá? O Crespo tem falado algumas coisas e ele tá tirando a responsabilidade dele, na minha opinião, de maneira perfeita. O jogador tá machucado, departamento médico, não é comigo. Eu tô Reforços, aqui. diretoria. Chegou o copo, beleza. Aí chegou o copo, a gente vai poder tomar um negócio. Eu acho que ele tá muito maduro, ele sabe da situação do São Paulo Futebol Clube, né? Ontem ele tava bem sereno na coletiva de imprensa. Achei ele bem... Cara, é o que eu tenho. Eu não tenho o Oscar, não tenho o Lucas 100%, não tenho o Caleri, não tenho isso. Eu tentei. Cheguei aqui, já tinha o Dineno, cheguei aqui, já tinha outro. Eu tô tentando. Então, assim, o São Paulo está tentando. Eu acho que falta muita transparência. Sabe o que eu acho que falta no São Paulo, Rony? Eu acho que falta gente que gosta do São Paulo. Que gosta do São Paulo mais do que gosta de si. Perfeito? Sim, também acho. Que gosta do São Paulo verdadeiramente. O Crespo é um cara que gosta do São Paulo. Gosta do São Paulo. O Rogério amava o São Paulo. Sim, Ama o São Paulo. O Zubeldia gostava do São Paulo. sim. Tem outras figuras lá que gostam mais de si do que do São Paulo. Do poder que o São Paulo promove, da influência que o São Nossa, Paulo é ruim promove. demais, cara. Isso é muito demais. ruim. Eu acho que Muito ruim. eu acho que o Bandeira gostava do Flamengo, entendeu? Gosta É do isso. Flamengo. E aí vai doer, cara. Vai doer. Mas vamos lá. Se amanhã assume um presidente de São Paulo que reúne todo mundo, faz uma coletiva e fala, gente, vai ser foda. Eu vou precisar vender isso, vou precisar baixar a folha, mas no primeiro ano a gente vai reduzir. O meu plano aqui é pro terceiro ano tá legal. Cara, eu toparia, eu assinaria. Todo mundo assinaria. Então. Desde que prestasse contas, falando, Isso. tá indo pra tal, tá indo... Isso. Mas aí o que acontece? Aí a gente tem algumas conquistas, aí vai lá e pressiona pra trazer jogador, aí o cara não quer, como eu falei, não quer entrar pra história como o presidente que não ganhou nada, o presidente que caiu com o time. Vamos na sinceridade, cara. São Paulo tem um estádio que faz evento pra caramba. São Paulo tem outras fontes de receita, mas o futebol é que dita o ritmo da porra toda. Essa é a verdade. É um São Paulo fora da Copa do Brasil, é um São Paulo fora da Libertadores, é um Campeonato Brasileiro agora que vai levar em banho-maria e vamos ver o que acontece. E beleza. Eu tô falando isso, mas também quero dizer que realmente se a gente tivesse, talvez com o Lucas, Oscar e Caleri 100%, é um outro time. É um outro time. Mas também não é pro torcedor se apegar nisso e falar, ó, aquilo. Não, vai muito além esse problema do São Paulo. Infelizmente, quando a gente olha hoje o São Paulo, a gente olha com um ar de tristeza. Muito, muito. Por tudo que a gente já viveu. Agora, para tentar viver isso novamente, acho que precisam ser tomadas medidas rápidas, eficazes, por quem gosta do São Paulo. Agora, e aí? Quem está disposto a fazer isso? Quem é que surge como essa figura? Não dá, né? Não dá. É muito difícil. Cara, é difícil. É muito difícil. Mas eu quero saber se tem alguém com essa coragem de chegar e falar, é isso. Deixa comigo que eu... Ó, vai ser uma merda, tá? O Bop, Raoni, torcida independente, não sei o quê, ó. Fudeu, mano. Todo respeito, tá foda. Vai ser isso aqui. Vou ter que vender isso, vou ter que, ó, desfazer desse jogador aqui. A base que eu tenho é 100 mil reais. Pra isso. Vai demorar 1 ano e meio. Vocês me apoiam? Me ajuda? Toda semana relatório pra vocês. É isso. E aí, cara? Será que é tão difícil? A pergunta é tão Não, difícil? claro que não, cara. Não é uma... Não estamos falando de construção de foguete. Cara, não é, né, bicho? Não é, é mano. um saldo matemático simples. Precisa arrecadar mais do que gasta. É tão simples quanto isso, bicho. É isso, É cara. tão simples quanto isso, cara. É isso. Entendeu? São escolhas esportivas, não é gastar 25 milhões de reais no galopo e Isso. falar que vai ser pago em criptomoeda, que ninguém nunca mais explicou. Ninguém sabe. Quem é esse investidor de criptomoeda? Ninguém As sabe. coisas vão colocando embaixo do Não, tapete. irmão, e aí a gente pensa assim, pô, isso causou isso pra gente também. Num certo ponto falou, pô, foi campeão da Copa do Brasil, vai tudo entrar no eixo, vai pegar esse dinheiro, vai pagar. Já sumiu. E é o pior, porque se escoram nisso. Isso. Fui campeão da Copa do Brasil. Primeira vez que ganhou. Se escora nesse título, que foi gigante. Mas assim, ponto de vista institucional, não mudou Não porra. mudou porra nenhuma. Mudou porra nenhuma. Eu não sei se vai mudar tão Acho cedo. que não. Pra gente dar sequência, quando a situação é difícil, nem patrocinador poupa o São Paulo. São Paulo, a Blue terá que pagar uma dívida de 7,7 milhões ao São Paulo. Um patrocinador do São Paulo estava devendo o clube. Pelo menos não era ao contrário, né? Pelo menos não é caso de dívida
do São Paulo Futebol Clube. A Blue Saúde reconheceu uma dívida de 7,7 milhões de reais com São Paulo em meio ao rompimento de contrato de patrocínio. O processo possui uma cláusula de confidencialidade, mas o UOL teve acesso à íntegra da documentação de confissão da dívida, na qual a Íntegra Assistência Médica S.A., responsável pela marca, reconheceu oficialmente o débito. Dinheiro entrando é sempre bom, né, Van? Mas, cara, até patrocinador devendo São Paulo tá devendo gente, aí patrocinador deve o clube. Que lambança, que situação que vive os bastidores, a diretoria do São Paulo, hein, mano? Ninguém tá salvando, né? Ninguém tá salvando. Cara, que situação. Mas pelo menos não é a gente, né? Mais uma coisa que a gente, né? E esse comentário do Paulo Nobre realmente foi incrível. Gostei muito do trocadilho com as cores. Que a Blue está no vermelho. Né? E assim, nós precisamos de bons parceiros, precisamos de patrocinadores, mas precisamos realmente que sejam pagos os valores devidos, porque o São Paulo já não vive um bom momento. Ainda se ficar em dívida com a gente, tudo complica. E, cara, para você ver como que parece que realmente, quando uma coisa dá errado, parece que muitas coisas vão aparecendo para dar ainda mais errado, né? O São Paulo eu assisti por completo hoje a entrevista do presidente Júlio Casares para a N Sports, né, para o jornalista Rodrigo Capello, e eu estava analisando um pouco da entrevista dele, fiz uma matéria até no Arquibancada com uma fala dele, que ele relata que o São Paulo, ele reconhece que o São Paulo teve erros, a gestão cometeu erros no ano passado, que acabaram, né, se acumulando e virou o que se tornou agora. Então, ele assumiu que a gestão cometeu erros, né? E assim, a gente sabe, muitos erros realmente foram cometidos, e esses erros eles vão interferindo ao longo dos anos, dos meses, e é muito complicado. E, enfim, mas é um ponto a se trazer, porque decisões tomadas ao longo dessa gestão têm feito o São Paulo chegar na situação de hoje. Não foi uma coisa que aconteceu semana passada, não, é uma coisa que vem se alastrando, né? E agora essa notícia de que estão nos devendo, a gente fica até impressionado que não é a gente que está devendo mais alguma coisa, porque a dívida do São Paulo já é grande e é uma situação complicada, e realmente é um time que vai perdendo a credibilidade mesmo. Eu concordo com o que trouxeram aí no chat, o São Paulo vai acabar perdendo a credibilidade no mercado. Só que assim, a marca São Paulo Futebol Clube é gigante, tem um potencial imenso e enorme, basta saber gerir essa situação. Porque, assim, problemas de questão futebol, fases ruins, todos os times passam, independente. Os times que estão bem financeiramente, os times que estão mal, é óbvio que cada um dentro da sua realidade, mas fases dentro do futebol acontecem porque o futebol vai muito além do que se gere e acontece. O futebol, a gente sabe, tem muita mística, tem muita coisa envolvendo, mas hoje em dia o futebol ele é muito mais realista, ele é muito mais pensado. Você tem que ter bons parceiros, você tem que ter boa gestão, um bom scout, uma boa comissão, um bom elenco. Então tem realmente muito... É um acúmulo de coisas que vão acontecendo. E a partir de que você tem tudo isso andando, caminhando legal, quando um falha, você consegue estancar aquilo ali. Só que agora no São Paulo o que a gente vê é tudo se desabrochando de maneira ruim. Parceiro que está nos devendo, o futebol não correspondendo dentro de campo, a diretoria que a gente questiona aqui há muito tempo, então tudo vai se alastrando. Eu acho que agora o momento que a gente vive é muito difícil, Fê. Então, só que o São Paulo precisa entender realmente a sua importância no mercado. Eu acho que a equipe de marketing tem que fazer cada vez mais isso, mas quem vai dar importância para o São Paulo ter credibilidade, que sempre teve, é uma diretoria que consiga administrar muito bem os bens do clube para reduzir as dívidas e potencializar as oportunidades de mercado, não só com venda de jogadores, mas com tudo que o São Paulo pode oferecer. E vender jogadores de maneira que a gente considere, no mínimo, assim, que a gente tenha um retorno ok, que a gente possa aproveitar. Então, realmente uma administração que vem de anos. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter entendimento, para isso voltar para os trilhos, também vão muitos anos. A gente teve realmente o título de 2023, 2024, 2021, a gente teve o título do Paulista. A gente ficou feliz em todos esses títulos, mas sempre com uma preocupação. Parece que a gente nem consegue comemorar da maneira devida, porque a gente fica pensando racionalmente no futuro do São Paulo. E o futuro é preocupante, cada vez mais preocupante. Então, agora a busca é por novos patrocinadores, novas formas do São Paulo arrecadar dinheiro, que não fique dependendo apenas de vender atletas e vender atletas a preços muito ruins. Exatamente, Ivan. Até para a gente concluir a informação e também passar para o próximo, para a gente falar certinho,
os valores devidos giram em torno de 7,7 milhões de reais. Desse valor, 7,3 refere-se à parcela de patrocínio em atraso entre maio e agosto desse ano, enquanto os outros 415 mil são correções e juros dessa dívida da Blue, como o Paulo Nobre falou, que a Blue está no vermelho. Luiz Gustavo deve puxar a fila aí das saídas do São Paulo no final da temporada. O volante pouco jogou nesse ano, né, por questões físicas e também por conta do tromboembolismo pulmonar que ele passou, se recuperou, vem sendo relacionado nos últimos jogos, mas ainda não foi acionado por Hernan Crespo. A situação contratual do jogador é bem delicada, né, rapaziada? Está indefinida, o contrato dele é válido até o final desse ano, não há conversas para uma renovação, apesar de ser líder do vestiário e tal, tem uma bagagem, uma experiência internacional, e internamente se avalia que a sua permanência é inviável, né? A idade avançada, a falta de ritmo, questões físicas e o salário pesam para uma saída do jogador no final do ano. Juan Dineno também tem futuro incerto no tricolor, ele tem contrato até dezembro também, né, rapaziada? Chegou ali recentemente, né, vindo do Cruzeiro, sem marcar um gol na temporada, tem cláusula de renovação automática, mas dificilmente irá atingi-la. A decisão ainda não foi tomada, né, dependerá da performance do jogador até o final da temporada, mas a tendência é que Dineno não esteja, né, no elenco do São Paulo em 2026. Rigoni vive um caso parecido, tem contrato até dezembro deste ano, com metas estipuladas para uma renovação automática. Esse, porém, vem sendo acionado com mais frequência e pode bater a meta, sim, é difícil, mas pode. Mas mesmo que atinja a meta, a avaliação é que não vale a pena permanecer com ele na próxima temporada, não. Parte da torcida, inclusive, nem queria que ele voltasse, né? E tem gente já pedindo a saída dele. A pressão é muito grande para a não renovação de Rigoni, né? Mas a diretoria ainda não tomou uma decisão, tá, rapaziada? Vamos aguardar toda e qualquer decisão da diretoria em relação ao elenco na próxima temporada será tomada ao final dessa temporada. Mas esses três aí caminham realmente para não permanência no São Paulo, não, tá? Você renovaria com algum deles? Com o Rigoni, com o Luiz Gustavo, com o Dineno? Comente aqui abaixo a sua opinião, que eu quero muito saber, tá? Nos últimos dias surgiu uma informação sobre uma empresa anônima que queria investir no São Paulo, tá? O investimento seria de R$1 bilhão para o pagamento das dívidas do clube, né? Seriam 700 milhões de imediato, mais 300 milhões depois de 30 dias. A notícia realmente é verídica, tá? Um consultor ali, ele entrou em contato, consultor de uma empresa anônima, entrou em contato com pessoas de dentro do clube, tanto da oposição quanto da situação, tá? E os dois grupos não curtiram a ideia de receber esse investimento, não confiaram no consultor, não havia uma segurança quanto a esse modelo de negócio, né? Por conta disso, as conversas não avançaram e o São Paulo toca ali e foca no FDIC e também no fundo de Cotia. Diego Fernandes, que eu citei no vídeo anterior, não deve vir, né, rapaziada? Tem interesse, mas não deve vir. Tem gente querendo comprar o São Paulo, mas não será nada fácil. Uma SAF hoje é muito complicada, é algo mais do que ilusório mesmo, né? Talvez na próxima década se pense em SAF, talvez inclusive, né? Quanto a investidores, ao menos o time principal está praticamente descartado neste momento. Essa empresa conversou com pessoas ligadas ao São Paulo, ofereceu esse investimento, mas por não oferecer nenhuma segurança quanto a esse investimento ali, acabou que o negócio ficou empacado. Mas essa empresa queria investir no São Paulo. Em troca do quê? Qual que seriam as contrapartidas? Ninguém sabe, por isso o negócio não avançou. Repito, foco total no fundo de Cotia e também no FDIC, tá? Mas você começa a ver ali que tem pessoas interessadas no São Paulo. Obviamente, é uma marca gigantesca. Óbvio que tem gente de olho, investidores de olho, pessoas interessadas em comprar, em investir, né, em fazer parceria, óbvio. É só saber administrar. É ruim você, na situação atual do São Paulo, tentar fazer algum tipo de negócio, porque os caras vão jogar o preço lá embaixo. É muito melhor você reestruturar o clube e depois pensar em SAF, pensar em outras coisas, porque senão é aquilo, rapaziada, é a lei do mercado. Você compra em baixa, por um valor baixo, e vende no futuro, um clube fortalecido e tal, você vende no futuro por muito mais, contra, né? O Santos, né, o clássico na Vila Belmiro, tivemos uma grata surpresa. O goleiro Yang, né, vindo das categorias de base, foi titular e foi muito bem na partida, né? Para muitos, o jovem foi o melhor em campo naquela derrota do São Paulo na Vila Belmiro. Segundo informações do jornalista Alexander Vieira, o Yang foi aprovado por Crespo, gente. Membros da alta cúpula da comissão técnica ali estão satisfeitos
com a atuação do jovem goleiro e da cúpula também da diretoria, tá? Eles estão satisfeitos com a atuação aí do jovem. O rendimento do Yang chamou muita atenção e agradou bastante, deixou o pessoal ali do clube bem esperançoso de que ele possa render ali muitos frutos para o clube. A diretoria chegou a cogitar aí recentemente a contratação de um novo goleiro para a próxima temporada. A ideia é trazer um goleiro experiente ali, principalmente visando que o Rafael deve se aposentar no São Paulo em 2027, quando acaba o contrato dele, etc. Mas o Yang vem surpreendendo tanto que pode fazer com que o clube breque, né, que a diretoria breque a busca por um novo goleiro no mercado visando a próxima temporada. Vale lembrar que o Yang tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, não há conversas ainda por uma renovação por um tempo maior. O Leandro, por exemplo, que hoje é o terceiro goleiro, tem contrato até o final desse ano e não vai renovar, vai deixar o clube no final da temporada. João Pedro, vindo da base, né, quarto goleiro hoje aí no São Paulo, deve ser o terceiro goleiro no ano que vem, muito bom goleiro inclusive. Sobre o Yang, ele será avaliado até o final desse ano. Se mantiver a mesma pegada, agradando, surpreendendo, aí o São Paulo deve frear as buscas por um novo goleiro no mercado e apostar as suas fichas no Yang como reserva imediato de Rafael. Você é a favor aí de um novo goleiro no São Paulo na próxima temporada ou acha que o Yang, o João Pedro, os moleques da base dão conta do recado? Comente aqui abaixo a sua opinião. Ontem eu falei aqui pra vocês sobre o Rafa, inclusive, tá? E o Luciano está mais uma vez sendo muito criticado nas redes sociais, né, rapaziada? Vive uma fase terrível. Os torcedores voltaram a cobrar o atacante fortemente, mas parece que a cobrança não é só do torcedor tricolor não, tá, gente? Segundo o jornalista Cosme Rimoli, há uma pressão interna em cima da diretoria São Paulino para que o Luciano seja vendido ainda esse ano. Há um entendimento de ambas as partes que é o fim do ciclo de Luciano no São Paulo, gente. Um empresário próximo ao Luciano afirma que é da vontade do clube e do jogador encerrar a passagem. O atleta não vê sentido em permanecer num clube, né, num clube que não quer ele, né, rapaziada? Casares e Belmonte estão caladinhos, vendo um dos principais ativos do clube sendo duramente criticado pela torcida, né? O único a dar as caras em relação ao Luciano foi o Crespo, que defendeu o Luciano e tal, numa entrevista recente coletiva ali. O contrato do Luciano com o São Paulo é válido até o final do ano que vem. Ele recebe um salário ali entre luvas